Ok. Primeiro, queria que nos falasse um pouco da história da sua marca e como e quando é que surgiu o projeto. Bom, a história resume-se a uma ideia que já vinha de muitos anos. Portanto, eu abri a empresa em 2014 mas a ideia e a vontade de ter algo deste género, com este conceito em Portugal, e recuando um pouco à data de 2014, era muito pouco usual em Portugal, embora possa parecer uma distância relativamente curta, 10 anos, 11 anos, vamos fazer 11 anos este ano. À data não era muito normal e não era muito usual encontrarem-se em Portugal espaços com este conceito. E, portanto, talvez derivado da minha eh, experiência e até ter residido em Espanha durante alguns anos, fui sempre um adepto e um frequentador deste conceito em Espanha e depois pelos outros países por onde fui também viajando. E achei sempre que este conceito era um conceito muito interessante porque permitia a conversa, a partilha das experiências gastronómicas, a partilha das experiências vínicas, enfim, tudo se proporcionava a boas conversas, o tempo passava facilmente. E, portanto, eu achava que era algo que se um dia, embora que era uma área completamente diferente da minha área profissional, se um dia decidisse mudar de área, talvez fosse por aqui que eu iria. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, em 2013 terminei um ciclo profissional que vinha exercendo. Eh, Fiz uma pausa para pensar o que é que gostaria de fazer. E então decidi abraçar este projeto na altura bastante arriscado, porque volto a referir, as pessoas às vezes pensam que este boom do turismo já existe há muito tempo, parece que foi há muito tempo, que está há muito tempo, mas não é assim há tanto tempo quanto isso. Eu recordar que em 2014, por exemplo, as companhias low cost, Ryanair e EasyJet, por exemplo, ainda não voavam para o Porto. Portanto, o turismo já existia, mas o turismo do Porto era um turismo muito residual, muito sazonal também. E portanto isso portanto, era uma aposta arriscada e era uma aposta que eu tinha a certeza que iria resultar, com ou sem turismo. Obviamente que com o turismo veio dar-nos um input muito mais acelerado aos resultados que fomos obtendo ao longo destes anos. Portanto, a ideia foi exatamente essa, portanto, replicar um pouco daquilo que os espanhóis fazem no seu dia a dia. Portanto, é muito normal em Espanha, as pessoas saem dos seus empregos, vão a um bar de vinhos, neste caso aqui chamava-se as enotecas e as vinotecas e não sei o que naquela altura, e bebem um copo de vinho antes de ir para casa, confraternizam, depois vão para casa e depois vêm, ou então alguns até ficam até à hora de jantar nesses sítios, e depois jantam por lá. Portanto, há há uma cultura vincada, aliás, não é por acaso que quando se fala em tapas se associa a Espanha e tudo mais. E, portanto, há uma cultura muito vincada em relação àquilo que é este conceito muito específico, que é as tapas, a partilha das experiências. Portanto, os primeiros passos foram por aí. Obviamente que depois há sempre uma evolução, há sempre uma adaptação também, porque uma coisa, normalmente, numa fase inicial, é aquilo que nós idealizamos e perspectivamos
e tentamos antecipar aquilo que são os gostos dos clientes e depois também eu acho que é esse caminho que é difícil depois e que define um pouco o sucesso do insucesso, que é nós sermos determinantes e determinados naquilo que são as nossas ideias e também podermos e termos a capacidade de entender aquilo que o cliente quer. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Acho que acho que devemos ser determinados naquilo que são as nossas ideias, naquilo que são os nossos pressupostos de negócio, mas também devemos ter a humildade de perceber quando estamos errados, de recuar quando achamos que o caminho não é bem, poderá não ser bem por ali, e experimentar outro caminho, nem que depois tenha que voltar ao caminho inicial. Acho que é um pouco dessa experiência dessas experiências que resulta no sucesso, não só no nosso, mas efetivamente acho que é um pouco em qualquer área de negócio. E portanto Claro. nasceu daí dessa paixão. Queria que me explicasse qual é o conceito da Winebox e como é que a marca se distingue no mercado em relação à concorrência. Bom, o conceito do Winebox é, como eu já referi, essencialmente tapas, temos uma carta muito variada daquilo que são as referências principais daquilo que eu interpreto como um restaurante de tapas, porque para mim o restaurante de tapas, e sem desprimor daquilo que são as nossas raízes e a nossa gastronomia portuguesa, o restaurante de tapas não é aquilo que normalmente se vulgarizou como um chouriço assado, e umas moelas, e uns rojões e tudo mais. Isso é outra coisa, são os nossos petiscos e que nós nos orgulhamos e bem, que são efetivamente ícones da nossa gastronomia. Mas um restaurante de tapas e as tapas, a definição de tapas, vai muito mais, é muito mais abrangente e vai muito mais além fronteiras do que infelizmente os nossos petiscos. Portanto, a definição de tapas em Espanha é igual ou traduz-se em replicações, que seja na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, na Alemanha. Portanto, a pessoa quando vai a um restaurante de tapas, sabe que é um restaurante italiano, sabe que vai encontrar uns pimentos padrão, sabe que vai encontrar umas gambas al ajillo, sabe que vai encontrar um polvo à galega, sabe que vai encontrar umas batatas bravas, sabe que vai encontrar uns ovos rotos, enfim, esta é a definição generalizada e global do conceito de tapas. Portanto, e foi esse conceito, e é esse conceito que ainda perdura até hoje, nos dias de hoje, no Unbox, que é exatamente essa: mantermos uma identidade tradicional daquilo que é daquilo que são as tapas, e também, paralelamente a isso, acrescentarmos algumas coisas da nossa própria gastronomia. Temos alheiras, temos também algumas morcelas, temos pratos com morcelas, enfim, temos variados que vamos também de uma forma dinâmica adaptando conforme a estação do ano. Portanto, no inverno temos pratos um bocadinho mais quentes, no verão e na primavera, portanto, vamos agora voltar a incrementar alguns pratos novos na nossa carta. Alguns já são repetidos do ano passado, outros são novos pratos que nós vamos meter agora no início da primavera. Portanto, isto porquê? Porque cada estação do ano ou cada altura do ano também propicia a outro tipo de fator importante que são os vinhos. E, portanto, o nosso conceito não envolve unicamente a experiência gastronómica, mas sim um conjunto de experiências que formam e que fazem com que
a pessoa, quando sai do Winebox, não sai com a sensação que teve uma refeição abastada, e também é verdade, mas essencialmente e principalmente sai do Winebox com a sensação que teve uma experiência extraordinária, porque os nossos wine advisors fazem exatamente o objetivo deles é fazer exatamente sentir este tipo de sensações. Portanto, fazermos mediante a escolha que é feita dos pratos, das tapas que chegam para partilhar, tentarmos enquadrar uma proposta de vinhos que façam um pairing perfeito com também aquilo que é o gosto da pessoa e também aquilo que a pessoa vai comer. Portanto, é essencialmente trabalhar um pouco, e esse é um trabalho que é um trabalho muito, muito complicado e que às vezes porque normalmente as pessoas não têm noção, gosto daquele tipo de vinho e gosto daquele ou do outro, mas não sabem que tipo de, não sabem definir o vinho, as características que o vinho tem para Uhum. saber, para nos darem essa informação de- para percebermos que tipo de vinho é que a pessoa gosta. E, portanto, e nós temos que ir à procura dessa informação, temos que ir à procura dessa, porque às vezes até a própria explicação que a pessoa dá, eu gosto deste tipo de vinho, eu não sei mais ácido, e às vezes não é ácido, às vezes é seco, e eu gosto assim mais macio, e às vezes não é bem macio, é um bocadinho, é uns frutos mais, um vinho com umas características de frutos vermelhos. Ai, não gosto daqueles vinhos ásperos, que há astringência. Eu gosto daqueles vinhos mais complexos, mais eu sei que. Pronto. Isso faz com que nós também tenhamos uma, uma parte pedagógica no nosso negócio, que é ensinar à pessoa para que numa futura visita, ou no nosso espaço, ou noutro qualquer, que tenha que pedir um vinho ou que tenha que escolher um vinho, saiba que tipo de vinho ou quais são as características do vinho que ela gosta. E isso, a nossa carta de vinhos, por exemplo, também ajuda muito nesse aspecto, porque a nossa carta de vinhos é elaborada num efeito contemporâneo, ou seja, nós colocamos logo as características de cada vinho, as notas de prova, e está distribuída por estilos de vinhos, não por regiões. E depois, dentro de cada estilo de vinho, temos as regiões correspondentes a esse estilo de vinho. E isso as pessoas já percebem. Por exemplo, temos por exemplo, um cliente português, normalmente perguntamos que tipo de vinho é que gosta, e 99% das vezes, eu gosto mais dos vinhos do Douro, eu gosto mais dos vinhos do Alentejo, eu gosto mais dos vinhos do Dão. Portanto, e felizmente já começam a diversificar as regiões, o que é excelente, porque há 10 anos atrás conheciam os vinhos do Douro, só queriam vinhos do Douro, não queriam vinho mais ninguém. Portanto, as pessoas são um bocadinho conservadoras nesse aspecto. E nós conseguimos perceber ao longo do tempo e com a nossa experiência o que é que as pessoas queriam dizer, eu gosto dos vinhos do Douro. Portanto, uma pessoa que gosta de vinhos do Douro, por exemplo, gosta de vinhos mais redondos, mais equilibrados, eh, aquilo que nós chamamos mais easy drink, que são vinhos mais abrangentes, aquilo que nós chamamos os vinhos que praticamente toda a gente gosta. As pessoas que gostam de vinhos mais intensos, ou que quando dizem que gostam de vinhos do Alentejo, são pessoas que gostam de vinhos mais intensos. Não quer dizer que o Douro também não os tenha, obviamente que tem, e tem muitos e bons, mas essa característica é logo uma luz que se acende. Portanto, a pessoa gosta de vinhos do Alentejo, então gosta de vinhos com uma característica um bocadinho diferente. Então nós brincamos um pouco com isso, portanto, damos a conhecer à pessoa, então, ou sugerimos então à pessoa um vinho do Alentejo, e a seguir vamos para um vinho do Douro dentro do mesmo estilo. E a pessoa fica surpreendida, porque diz, eu não sabia que o Douro tinha assim vinhos deste género. Pois não, porque normalmente as cartas de vinho nos restaurantes triviais estão divididos por Douro, Alentejo, Lisboa e não sei o quê. Mano. Pronto. E quase sempre, 50 ou 60% das cartas de vinhos são sempre os mesmos vinhos. E as pessoas estão habituadas àqueles vinhos, e as pessoas gostam da sua área, gostam da sua zona de conforto, e gostam pouco de sair da sua zona de conforto. E portanto, essa é outra das missões dos nossos wine advisors, é
sugerir que as pessoas saiam dessa zona de conforto. Portanto, o nosso conceito é exatamente esse, é um conceito de que não é só um pedido à la carte, que a pessoa pede, come, paga e vai-se embora. Não, o nosso conceito é um conceito muito mais elaborado, é um conceito, é uma experiência. Portanto, há uma interação muito grande com os nossos colaboradores, com os nossos wine advisors, com as pessoas que fazem o serviço na sala. Temos um serviço muito próximo do cliente, criamos sem ser invasivo, obviamente, que as pessoas gostam de privar o seu próprio espaço. Portanto, nós temos essa é a nossa diferenciação de tudo, quando fala o que é que nos diferencia de tudo o resto, é exatamente isso. Portanto, nós sempre primamos por essa, por, por acrescentar algo sempre ao nosso serviço, por acrescentar algo ao nosso trabalho e fazer, portanto, não é mais frustrante do que não é para ninguém mais frustrante do que para nós, quando às vezes não conseguimos atingir os nossos objetivos, e às vezes isso acontece, quando às vezes não Claro. conseguimos agradar como gostaríamos de agradar, também acontece, mas isso faz parte do nosso trabalho e faz parte também de que passam pelo Winebox cerca de 3.000 pessoas em média por mês, e não é fácil agradar a toda a gente, portanto, mas esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas saiam de cada visita que nos fazem, eh, o reconhecimento dessa experiência e partilhem essa experiência com os amigos, familiares, e portanto isso é gratificante. Agora gostaria de saber há quanto tempo é que iniciou a expansão da marca e porque é que decidiu avançar a expandir em regime de franchising? A ideia de franchising já é uma ideia que remonta a 2019, finais de 2019. Portanto, foi a primeira vez não foi a primeira vez, mas foi quando nós, quando digo nós, porque para mim o Winebox é toda uma equipa, é eu sou a imagem, ou neste caso aqui eu sou uma imagem que não aparece muito, mas sou a voz de uma equipa. E portanto, para mim é tudo funciona tudo como uma equipa. Portanto, eu sou apenas a pessoa que dá a voz e que dá corpo à estrutura nesta fase, já numa fase mais, já numa parte mais de backstage, se quisermos chamar assim. E portanto, nós começamos a pensar, por que não? eh, Finais de 2018. Depois, eh, sim, ok, achamos que fizemos uma consulta na altura numa empresa especializada. Havia viabilidade, sim, 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 o potencial, pelo menos havia potencial, mas tínhamos ainda que trabalhar algumas coisas, nomeadamente a própria imagem, que as redes sociais ainda eram muito arcaicas, digamos assim. Nunca foi coisa que na altura nós prestássemos muita atenção. Uh, Trabalhávamos com algumas plataformas digitais, como o The Fork e o TripAdvisor, que ainda hoje continuamos a trabalhar, mas nunca foi muito. Digamos que nunca foi uma ferramenta que nós utilizássemos como principal potencial Não era o seu de, foco. de- do negócio. Exatamente. Não era, não era, não era. Não era. Hoje olho para trás e se calhar digo que se tivéssemos feito mais cedo, se calhar tínhamos feito isto de outra forma. Portanto, mas isto faz parte da aprendizagem que fomos fazendo e que tendo ao longo destes 11 anos, não é? Quer dizer, há muitas coisas que hoje, olhando para trás, não devia ter ido por ali. Hoje é fácil. Portanto, por isso é que eu digo assim, quando falam, um franchise, eu também já fui dessa ideia, para que é que vamos abrir um franchise? Já abre um negócio e vai e tal. Sei quê. Eu digo assim, pá, pois, a vantagem, e eu vou-vos explicar qual é a vantagem, e vou-vos explicar quais são as desvantagens. Para já, as desvantagens não vejo assim grandes desvantagens assim à partida. Mas só vejo, só porque eu foco-me principalmente nas desvantagens, nas vantagens, porque as vantagens são muitas. As vantagens principais são a perda de tempo.
uma pessoa não deixa de ter perdido tempo, porque as experiências já foram feitas, os erros já foram cometidos, os prejuízos já foram uh, sambarcados, portanto, tudo que é experiências negativas que fazem parte do nosso crescimento, eu não digo o contrário, mas que são experiências que não vale a pena ir, que não vale a pena fazer, que não vale a pena correr, e não vale a pena. E é dinheiro, esse dinheiro que nós gastamos e os prejuízos, ou se quisermos chamar de outra forma, os ganhos que deixamos de ter em função desses caminhos menos corretos que fomos fazendo, podemos utilizá-lo noutras coisas que promovam e que dinamizem o negócio quando se abre um franchising. E, portanto, a nossa ideia em 2019 foi mesmo para avançar. Fizemos uma remodelação muito importante no nosso espaço, na nossa unidade principal do Winebox. Renovamos praticamente tudo que tínhamos desde a fundação, desde 2014, desde mobiliário, equipamentos, reformulámos várias coisas para darmos início, efetivamente, criámos um website completamente novo, de raiz, criámos uma estrutura de venda online de vinhos também para ficar alicerçada ao nosso projeto. Portanto, da própria unidade do Winebox, nós criamos também toda uma rede muito importante para dar apoio e suporte àquilo que nós estamos neste momento hoje a fazer. Entretanto, aconteceu o que aconteceu em 2000, logo no primeiro trimestre de 2020. Os planos tiveram todos que ser guardados na prateleira. Alguns chegaram mesmo aí para o caixote de lixo e, portanto, deixámos um pouco de pensar nisso durante praticamente 4 anos e no final do ano passado, 2024, decidi que era agora ou nunca. Portanto, emergimos de todas aquelas circunstâncias que eu mencionei há pouco, eh, de 2020, e penso que hoje somos muito mais fortes, hoje somos muito mais consistentes, hoje somos muito mais uma equipa até, fortalecemos como equipa. Não vale a pena falar do que perdemos, do que ficou, porque a minha ficou muita coisa e ficou muitas coisas que ainda estamos a recuperar algumas, mas ganhamos, penso que hoje olho para trás e vejo que ganhamos muito mais, eh, não estou a falar materialmente, mas estou a falar no Sim, sim. global, ganhamos muito mais do que perdemos, porque criámos uma estrutura muito forte, criámos uma família muito forte, criámos algo que anteriormente, 2020, andava ali um pouco, diria perdido, mas mais dissertado. E então achamos que era agora ou nunca, e acho que o sucesso deste projeto, a mim não me traz assim, grandes dúvidas ou absolutamente nenhumas, porque acho que as pessoas que decidirem por abrir uma unidade do Winebox, podem ter uma garantia absoluta, que é o sucesso não depende só deles, como às vezes as pessoas dizem, depende só de nós, mas não depende. Quando se trabalha com uma equipa, o sucesso depende de toda a estrutura da equipa, mas eu diria que mais de meio caminho andado está feito. Portanto, não é como abrir, não é a mesma coisa que abrir um negócio. O negócio, este negócio não vai abrir um negócio completamente do zero. Vai abrir um negócio já num nível e com uma marca que já é uma referência não, em Portugal, mas essencialmente, e não só em Portugal, repare, nós vendemos, à parte daquilo que são as experiências do Winebox, nós vendemos vinho que é vendido no nosso espaço físico aos clientes que lá vão,
para os quatro cantos do mundo. Portanto, nós vendemos vinho para todo o mundo e as pessoas repetem as experiências. Quando repetem as visitas a Portugal, e não são poucas as vezes que isso acontece, aliás, são inúmeras as vezes que isso acontece. eh, ainda há poucas semanas, antes, no final do ano, tivemos uma família de sul-coreanos que chegaram lá e mostraram aos nossos funcionários uma fotografia que tinham tirado comigo em 2015 ou 2016. E portanto são coisas fantásticas. As pessoas voltaram lá, por acaso eu não estava, mas depois enviaram uma fotografia. São coisas fantásticas. Portanto, as pessoas gostam e repetem as experiências, porque é como eu digo, é muito mais do que a experiência. Ninguém vai. Isto é uma frase feita, mas é boa verdade. Ninguém vai a um restaurante só pela boa comida. Se o serviço for péssimo, a pessoa não vai ao restaurante só pela boa Claro. comida. A pessoa vai. Eu vou muito mais depressa a um restaurante se o serviço for bom e a comida for. Claro que a comida também tem que ajudar. Mas se a comida for mediana, pá, mas o ambiente for bom, os funcionários, a equipa for amável, enfim, se o ambiente que é propício a passar um bom momento, for bom, a pessoa volta. Se a comida pode ser muito boa, se o ambiente não for aprazível, se a equipa, se o serviço for um serviço frio, se a abordagem não for correta, portanto a pessoa, por muito que goste da comida, não vai lá voltar. E portanto é essa junção de circunstâncias e de valores que nós somos exigentes connosco próprio, primeiro. E, portanto, essa é uma certeza de que qualquer pessoa que invista num franchising do Unbox, a certeza absoluta é que vai já iniciar num patamar de excelência e depois a expansão do seu próprio negócio tem muito a ver com aquilo que eu enumerei há pouco, em manter ou melhorar cada vez mais. Nós não estamos contentes. Nós não estamos contentes porque recebemos hoje 5 avaliações de 5 estrelas. Ficamos contentes, ficamos satisfeitos, sim, mas à meia-noite fechamos a porta e amanhã de manhã, quando abrimos, é um novo começo. Está tudo no zero outra vez. Portanto, essa é a nossa filosofia, é a nossa maneira de estar eu não queria chamar um negócio, mas isto é apenas. Esta mas não deixa de ser um negócio, mas é sobretudo uma, uma fábrica de experiências que nós proporcionamos aos nossos clientes e que nós não temos duas experiências iguais. As nossas experiências são sempre diferentes, são sempre completamente diferentes. E depois essa proximidade que o cliente também demonstra também tem muito a ver com portanto, aquilo que a experiência pode resultar do momento, não é? E qual é a sua opinião sobre o franchising em Portugal? Eu, para ser sincero, não, ando ainda à procura de uma opinião balizada em conhecimento. Antes de pensar nisto, não tinha qualquer tipo de opinião. Aliás, eu comecei por dizer há pouco que para que é que eu vou abrir um franchise? Eu pego, abro o meu Uhum. negócio e pronto, e não sei o que, não sei o que mais. Porque nunca tive o privilégio ou aliás, nós, os portugueses, se calhar, né? Nunca tivemos o privilégio de de ter fontes de informação sobre franchisings muito eh, para lá do palco, ok? Não sei se me faço entender, ou seja, a pessoa, o franchising já existe há muitos anos em Portugal, mas eh, as pessoas chegavam ali e queriam saber algumas coisas e tal, mas esbarravam ali numa barreira muitas das vezes que dificultava a aprendizagem. Penso que falta, eu por exemplo tenho vindo a aprender ao longo destes meses todos sobre os franchises, sobre experiências de franchising, sobre experiências de franchisados, sobre
experiências de franchisadores, umas positivas, outras negativas, uma série de coisas. Mas em Portugal eu tenho tido dificuldade em encontrar pessoas a falar sobre isso. Se calhar estou a procurar nos sítios errados, mas se eu encontro dos outros países todos, também poderia encontrar de Portugal, mas não encontro, não há discussão, ou pelo menos não encontro, volto a dizer, não encontro, se houver se houver algumas fontes de informação dessas, onde eu possa ir buscar, mas, por exemplo, eu gosto de ouvir podcasts sobre franchising. Onde é que eu encontro podcasts sobre franchising? Encontro no Brasil, Claro, 200 diferentes, já tem uma tradição enormíssima, 200 podcasts sobre franchising no Brasil, ou encontro de Inglaterra, encontro nos Estados Unidos, encontro em Espanha, curiosamente, alguns países que não têm muito interesse em ouvir, mas pronto, em Portugal eu não encontro, portanto, e esta também é uma dificuldade, e acho que também é uma, é uma matriz que tem que ser explorada pelas empresas que fazem, como é o caso da vossa, fazem este tipo de consultoria. E talvez fosse interessante e importante criar um canal de experiências, alguém que tivesse jeito para este tipo de, de podcasts ou de intervenções que pudesse alicerçar todas estas informações que estamos aqui a falar, que são válidas, que são importantes, mas eu acho que o interessado num franchising gostaria e gosta de saber outras opiniões também sobre, não sobre uma área específica, ok? Então não me interessa se é da restauração, mas sobre a questão do franchising em si. Acho que é esta a razão pela qual eu, sobre o franchising em Portugal, não tenho ainda uma opinião muito balizada. Só consigo ver que o franchising é efetivamente uma opção válida, por todas as razões que já enumerei há pouco, portanto, claro, a claro. análise de riscos, os caminhos a tomar, etc. Portanto, os erros a evitar, etc, etc. O acompanhamento do franchisador com o franchizado, que é uma coisa extraordinária, portanto, uma coisa que se eu tivesse tido, provavelmente hoje estaria ainda noutro patamar e se calhar noutra dimensão. Se calhar já tínhamos tido esta conversa há mais tempo. E, portanto, estas vantagens que tem o franchising são de alguma forma eh, difíceis de contra-argumentar, porque independentemente dos custos associados depois à manutenção do franchising e tudo mais, esses custos são muitíssimo inferiores àquilo que nós, enquanto empreendedores, a começar um negócio do zero e completamente sozinhos, desamparados, poderíamos ter que gastar por decisões erradas e por caminhos errados. Portanto, esses valores que as pessoas pagam, aquilo, esta a ideia que eu tenho, é uma certeza que eu tenho, são infinitamente inferiores do que, por exemplo, aquilo que eu gastei, que podia ter evitado até hoje. Quantas unidades tem da sua marca em Portugal e em que localizações? Neste momento temos uma única unidade no Porto, que é a unidade mãe, digamos assim. E estamos no Porto há 11 anos, no mesmo local, e com o mesmo standard de quando abrimos, ou seja, fomos evoluindo enquanto marca. Repare que à nossa volta, há 11 anos não havia ninguém, hoje aquela zona é uma zona completamente Explorada. explorada e monitorizada por espaços
comerciais e não comerciais, portanto, estamos a falar de hotéis, hostels e tudo mais, portanto, é uma zona completamente cosmopolita, quase diria. Mas a nossa pretensão de expansão a nossa pretensão e a nossa inevitabilidade de expansão era real portanto, tínhamos dois caminhos para a expansão. Ou abrimos nós unidades próprias de negócio, ou caracterizar aquilo que é o reforço da marca do Winebox, expandi-la por mais sítios que não o Porto. Optamos pela segunda opção, não quer dizer que a expansão própria do Winebox não possa acontecer, mas demos neste momento prioridade completa e absoluta à expansão através das redes de franchising. Para isso, porque para isso sentimos mais confortáveis em termos de apoio aos franchisados. Temos uma equipa com uma média de antiguidade na empresa muito acima da média, que nos permite ter essa garantia de apoio aos nossos franchisados, seja eles em Portugal, seja no estrangeiro. Nas nossas abordagens para a abertura de unidades não se circunscrevem unicamente ao território nacional. Também temos abordagens para possíveis unidades no estrangeiro. E, portanto, essas garantias de que nós tomamos a decisão certa eh, parecem estar a dar-nos razão pela forma como as pessoas têm interagido connosco sobre pedidos de informação, pedidos de esclarecimento de dúvidas. As nossas redes sociais nunca estiveram tão ativas como estão ultimamente. Paralelamente a isso, também coincidiu com a abertura da nossa loja online de merchandising, que vai também explorar todas as lojas e unidades que venham a abrir e que venham a nascer no futuro. Portanto, esta evolução é uma evolução que nos traz bastante confiança para o futuro. Portanto, a abertura de novas, eu diria que a abertura de novas unidades do Winebox é inevitável, digamos assim. Uh, Tocou agora no assunto e é exatamente sobre isso que eu queria questionar agora, que é quais são os principais apoios concedidos aos franchisados? Isso está bastante claro no nosso manual de franchising. E não só há coisas que nós temos que, obrigatoriamente, que dar e que apoiar, mas eu diria até que a nossa proximidade com o franchisado irá muito mais além do que um contrato comercial. Portanto, a relação que nós pretendemos com o franchisado será e terá que ser, e na minha opinião, e não faz sentido de outra forma, terá que ser de uma forma muito mais de familiar, portanto, mais um agregado à nossa família, que nós lhe vamos dar todo o apoio que ele necessita para o desenvolvimento do seu negócio. E o desenvolvimento do seu negócio, e o sucesso do seu negócio é ao mesmo tempo também o nosso sucesso. Nós temos algo que nos liga, que é uma marca do Winebox, é uma marca forte, que nós queremos que ela seja ainda e cada vez mais forte. Todos os apoios que nós damos é desde o dia zero da elaboração. Obviamente que a escolha do espaço passará sempre por um franchisado, mas a partir do momento que o espaço, que o franchisado escolhe o seu espaço, o nosso apoio começa exatamente logo aí, com a troca de ideias, a troca de informações, as sugestões que podemos agregar à construção e à elaboração do seu espaço. Uh,
estando esta fase concluída, vamos para a parte operacional do negócio propriamente dito. Nós temos uma fase nós vamos ajudar também e vamos colaborar também na contratação dos recursos humanos das unidades, sempre que nos for solicitado. Obviamente não é uma posição nossa. Sempre que nos for solicitado, nós iremos também ajudar na contratação, na seleção dos melhores candidatos, naquilo que achamos que são as características que têm que ter esses candidatos, a experiência que tem que ter cada candidato para cada função. A partir do momento que a equipa está escolhida e que a equipa está feita, existe um período de formação na nossa unidade no Porto. Esse período de formação terá um prazo mais ou menos de 8 a 10 dias de formação, que se poderá estender mais ou menos conforme aquilo que são as aptidões a capacidade de assimilação das práticas de serviço. Posteriormente a isso, no dia zero da abertura da unidade do franchisado, a nossa equipa de formação vai para a equipe, para a unidade do franchisado e lá permanecerá também no máximo de 8 a 10 dias de dar a formação necessária para a abertura e até ganhar a velocidade cruzeiro, digamos, daquilo que são as operações da unidade. Esse prazo pode ser estendido, caso haja necessidade de ser estendido. Quando a unidade já se encontra em funcionamento pleno, teremos, numa primeira fase, visitas físicas mensalmente, que depois serão diminuídas ou aumentadas conforme aquilo que seja a necessidade do franchisado, em função, obviamente, das suas necessidades. Portanto, depende muito daquilo que nós. Ou seja, além do apoio, além de todo o apoio que poderemos dar, no caso da unidade ser fora do Porto, todo o apoio que podemos dar de uma forma remota, videoconferências, portanto, nós daremos todo o apoio necessário ao franchisado em relação àquilo que é a parte operacional. Depois da parte operacional, temos a parte das logísticas, em que ele é criado cada franchisado, uma rede de fornecedores. Lá está, voltamos outra vez àquilo que falámos um pouquinho atrás. Já não vai perder tempo a ir buscar o melhor fornecedor, aquele que lhe traz melhores condições, aquele que lhe traz os melhores produtos. Nós já temos uma rede criada desses fornecedores, já temos uma rede criada de produtos, uma lista de produtos os quais nós trabalhamos já e que fomos experimentando ao longo destes anos, e aqueles que nós trabalhamos e que nos dão mais garantias. Portanto, todo o apoio ao franchisado, eu diria que é completamente absorvido pelas suas necessidades. Portanto, acho que é esse o apoio melhor que nós podemos sentir no dia a dia. É como diria que é como estamos a aprender a nadar vamos tendo o nosso apoio é boia, e que aos poucos vamos deixando essa boia e vamos nadando com mais confiança. E portanto é essa a nossa filosofia e aquilo que nós queremos e pretendemos para as nossas unidades de franchising. Quais são as suas expectativas em relação ao crescimento da rede? Bom, eu aprendi com o tempo que ter expectativas é bom e é mau. E eu aprendi com o tempo que nós temos que ser ambiciosos. E se nós formos ambiciosos, nós vamos alcançar e vamos resolver, primeiro vamos resolver os problemas, porque parece há sempre problemas. Vamos resolver os problemas de uma forma muito mais eficaz e muito mais eficiente. Eh,
e eu acho que as nossas expectativas devem ser sempre muito moderadas. Há uns anos eu criava muitas expectativas, e não estou a falar só deste negócio, estou a falar da vida profissional em geral. Eu acho que ter muitas expectativas, criar muitas expectativas, pode ser contraproducente, porque às vezes nós temos retrocessos nas nossas expectativas e depois lidamos pior com as nossas reações. Eu acho que é bom termos objetivos, eu diria que é objetivos. Termos objetivos ter objetivos é diferente de ter expectativas. Eu tenho um objetivo, eu vou lutar com ele, eu vou lutar por ele e vou Uhum. alcançá-lo. Não tenho um timing, não tenho as expectativas já são diferentes, porque nas expectativas nós já pomos nós, de uma forma inconsciente, nós colocamos um timing, colocamos um número e colocamos um timing. Nos objetivos nós podemos colocar ou não um timing. Eu aprendi a trabalhar com isso, a trabalhar com objetivos. Quantas unidades nós queremos? Todas as que nós pudermos conseguir pôr a funcionar e ter sucesso. Ter duas ou três em 2025 é um insucesso? Não, porque conseguimos ter o máximo de objetivo, o máximo de unidades possíveis foi três. Ok, no próximo ano é 10, ótimo, excelente. Portanto, essas são as minhas matrizes de aquilo que chamou expectativas, mas que eu prefiro chamar-lhes objetivos. Os meus objetivos são esses, porque eu consigo conciliar os meus objetivos com a minha ambição. Criando expectativas, já tenho mais dificuldade em lidar com algum, entre aspas, fracasso. Uhum. Porque eu para expectativas tenho que meter um número, Sim, percebo. obrigatoriamente. Que ações têm planeadas para promover a sua marca? Nós, neste momento, temos várias ações em curso. E as ações que temos em curso resumem-se efetivamente ao longo de todas as experiências que fomos tendo ao longo destes anos. Já me torno repetitivo, mas é importante que se saiba, porque não chegámos até aqui do nada, fomos Claro. experimentando, fomos gastando, lá está, fomos gastando dinheiro, muitas das vezes inútil, até chegarmos a um investimento. É a diferença entre gastar dinheiro e investir. Portanto, nós gastamos dinheiro inútil e agora temos a certeza absoluta que o dinheiro que nós gastamos é um investimento. E temos a ideia, e não só a ideia, temos a ideia e os comprovativos dessa ideia que temos, que é o investimento. E, portanto, a dinamização da marca passa principalmente pelas plataformas digitais, eh, que eu falei há pouco, o TripAdvisor, The Fork, o Google. Eu disse o Google em terceiro lugar, mas eu poria o Google em número um. O Google neste momento é a nossa principal canal de promoção, e onde nós investimos mais dinheiro, que nos tem trazido facilmente comprovável bastante retorno. E também investimos no Fork, que nos projeta a marca e o espaço num nicho de mercado um bocadinho mais específico. Eh, e depois temos campanhas sazonais nas redes sociais e periodicamente temos já o ano passado já foi a segunda vez, nesta companhia aérea, que fomos escolhidos para ser o restaurante eh, de, de, de eleição, portanto, de sugestão da revista da EasyJet, no Porto. E, portanto, que também, obviamente, que se paga,
fomos escolhidos, mas não é grátis, tem que se pagar. Mas já há muita gente que quer sair lá e não consegue, portanto, e não dá. Portanto, e nós Claro, nem sequer fizemos, nós nem sequer fizemos nada por isso. Soubemos depois, em tempo, esta já, como eu disse, saímos agora, saímos em dezembro, na revista da EasyJet, já é a segunda vez, já saímos na da Ryanair, mas da EasyJet soubemos que um dos diretores de comunicação da EasyJet esteve lá em férias aqui há um ano e tal atrás, levou um cartãozinho e em meados do ano passado contactou-nos a dizer que gostou muito do espaço e que sugeria. Portanto, e este ano vamos voltar a sair novamente na revista da EasyJet. Portanto, vamos aproveitando. Nós não gostamos lá está, não gostamos de massificar, não gastamos dinheiro com flyers, não gastamos dinheiro com folhetos, apostamos na nossa marca e no nosso produto enquanto promoção do nosso negócio. Como eu disse no início da nossa conversa, passam cerca de 3.000 a 3.500 pessoas por mês no espaço. Seríamos ignorantes se não aproveitássemos essa rede de pessoas que passam pelo nosso espaço para promover o espaço. E para promover o espaço não há nada melhor que redes sociais, eh, nosso site, e a alicerçando, mas sempre vamos inovando, sempre vamos criando, não vamos agora, não cometemos os erros que cometemos no passado de ir para aqui, para lá e tentar massificar o, a nossa imagem. Eu acho que algumas vezes, quando tentamos fazer isso, saímos até ligeiramente prejudicados. prejudicados. Exato. Apostamos, por exemplo, num trabalho de comunicação e de proximidade com os hotéis, mas mesmo nos hotéis nós selecionamos muito cuidadosamente os hotéis com os quais nós estabelecemos parcerias, ou seja, nós temos um cuidado, nó- nós, e as pessoas às vezes ficam a olhar para mim quando eu digo, eu escolhi o meu cliente desde o início. Ok? As pessoas ficam a olhar para mim, mas como é que eu escolhi o meu cliente desde o início? Porque desde o início que eu quis que o meu cliente fosse um cliente de um determinado segmento. Portanto, são opções. Não tenho nada contra os clientes que vão ao Tasco. Eu também vou ao Tasco, e também vou aqui, pago. Também se for preciso vou a um sítio qualquer, e se for preciso não, vou muitas vezes e vou a um sítio qualquer, não tem problema nenhum. Mas eu, enquanto empresário, enquanto empreendedor do negócio, eu escolhi ou quis escolher o meu cliente. E, portanto, eu ao escolher o meu cliente e ao focar-me num determinado estatuto de cliente, estou a posicionar também o meu negócio, a posicionar a minha empresa. E para posicionar o meu negócio, a posicionar a minha empresa, eu tenho que me aliar, tenho que ter parceiros desse nível de estatuto, tenho que ter produtos desse nível de estatuto, porque, por exemplo, muita gente me pergunta: Ei, pá, Rui, pá, tu tens Nespresso, pá, isso não dá, não dá, isso não nos dá lucro nenhum, pá, porque isso é caro e não sei o que, não sei o que mais. Pois, não dá no café. Ou eu podia ganhar mais dinheiro a vender Delta, por exemplo, ou outra coisa qualquer. Se vendes Primor para a marca. Mas, porque devias vender produtos portugueses e não sei o que mais. Isso, pode, isso cada um é como cada um. Portanto, eu não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum. Eu disse, olha, eu vendo muitos produtos portugueses, porque tudo que eu compro, hortaliças, peixes, carnes, é tudo português, queijos, x, é tudo portugueses. Pois, mas é sempre essas pessoas, não sei o quê. Pronto, e eu digo assim, não, porque eu tenho que ter produtos que me posicionem nesse foco que eu quero, para esse tipo de cliente que eu quero. E a Nespresso é esse tipo de cliente, a pessoa, repare, Beatriz, se calhar nunca reparou nisso, mas você hoje em dia agora no futuro, quando você entrar num espaço qualquer e tiver um café Nespresso, você vai perceber aquilo que eu lhe estou a dizer. Você não vai encontrar um café Nespresso numa relote.
Claro. ou numa chafarica qualquer. Não vai encontrar. E, portanto, até por questão também de posicionamento da própria marca. Claro, é Não, uma não vai questão de encontrar, porque posicionamento. a própria marca, a própria Nespresso, não lhe vai colocar lá a máquina, digamos, numa remote, nem numa chafarica qualquer que você tenha, numa churrasqueira. Você já viu alguma churrasqueira com Nespresso? Eu nunca vi, nem vai ver, porque eles não é o posicionamento deles. Portanto, é exatamente por aí que nós nos focamos desde o início, desde o dia um que abrimos. Ok? Portanto, com marcas que são reconhecidas. Por exemplo, eu nunca, quando abrimos o Winebox, hoje já por acaso temos uma marca espanhola, mas quando abrimos o Winebox, abri com uma marca holandesa de cerveja. E as pessoas diziam assim, que era a Carlsberg. Agora, entretanto, depois já deixámos de ter. E, mas porquê? Porquê que não pões Superboc? Porque as pessoas vêm para aqui e querem ver cerveja portuguesa. Eu, não, vem aqui e querem ver cerveja. E olham para ali. Tu vai, e digo assim: olha, tu quando vais viajar aqui ou com lá, tu quando vês uma Superboc e vês lá 10 marcas de belgas ou não sei o quê, tu como é que vais beber? Bebo a Superboc. Pois, exatamente isso. Sabes? Pessoas quando andam a Carlsberg está no mundo inteiro. A Superboc está aqui. Portanto, a pessoa vê a Carlsberg vai pedir o quê? Pedir uma Carlsberg se quiser beber, é o caso disso. Ou então, mesmo que não beba, vai posicionar-se nesse patamar. E olha, Carlsberg na Expresso, e podia estar aqui a enumerar outros, e é nesse patamar que ele se vai posicionar. E se quisermos ir mais além, ele vai logo perceber assim: eu aqui não vou pagar 2 euros por um copo de vinho. É exatamente isto. Portanto, o posicionamento do mercado somos nós que o fazemos e que o escolhemos. É fácil? Não, não é fácil. Obviamente que não é fácil. Ok? Eu, se calhar, tinha tido muito mais clientes logo no início a vender copos de vinho a 1,5 euro, não é? Mas, se calhar, não podia personalizar os meus copos, não podia pagar melhores salários aos meus funcionários, provavelmente o vinho, a qualidade do vinho era diferente. Por exemplo, nós não temos colheitas no Wine Box. As colheitas são entradas de gama. Nós não temos. Nós só temos reservas para cima, seleções especiais, etc. Nós não temos colheitas porque os colheitas. Pai, podia vender colheitas a 1,5 euro, 2 euros, que ainda ganhava dinheiro. A garrafa custa-me 3 euros e vendia 5 ou 6 copos ou 10, e fazia 10 euros. Não é o nosso. Deixamos isso para outras pessoas. Há outras pessoas que vendem isso e não faltam. Esse não é o nosso target. Portanto, esse é o nosso posicionamento de mercado e o enriquecimento da marca passa exatamente por aí. As nossas campanhas de promoção e dinamização da marca passa exatamente por aí. Faz tudo parte da nossa campanha de posicionamento da marca. É evidente que nós vivemos numa era digital e estas plataformas, esta plataforma é sem dúvida essa é o principal, digamos, caminho e o principal objetivo. Por fim, gostaria de saber qual o perfil de franchizado que procura. Aí está uma boa questão. Aí está uma boa questão, percebe? Aí está uma boa questão, porque uh, olha, eu já tive contactos, não só agora, mas num passado recente, de pessoas que, inclusive pessoas que eu conheço, e eu digo, mas não gastes dinheiro. Então, mas eu quero abrir um franchise no Linebox aqui no Algarve, não sei o que é isso, não gastes dinheiro. Então, mas aqui, não, eu não gasto dinheiro, porque se tu não queres abrir um negócio, aliás, tu queres abrir um negócio e pôr outros a trabalhar para ti, isso não funciona, ok? E eu hoje, felizmente, 11 anos depois, passo muito pouco tempo na unidade do Winebox, mas eu durante 5 anos, praticamente 4 anos, as pessoas têm que estar predispostas pelo menos durante 4 anos, 3, 4 anos, a passarem a investirem muito do seu tempo na unidade. Não há outra forma. Eu, durante quatro anos, principalmente, passei 12 horas por dia, 14 horas por dia, 15 horas por dia, 7 dias por semana na unidade, a criar modelos de trabalho, a criar formatos de trabalho, a criar todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas que temos hoje ao nosso dispor. Fui eu ou alguém comigo que as criou. E, portanto, isso demora tempo. Ok, já não tenho, mas eu hoje já não preciso gastar muitas ferramentas. Se tiver algum problema, vocês resolvem. Não, isso não resulta. Não resulta.
não, a pessoa tem que ser presente e tem que estar presente e tem que sentir a paixão do seu negócio, do seu investimento. Se depois, porque entretanto eu demorei 4 anos porque estive sozinho, não é? Eu estava sozinho, não tinha ninguém a apoiar-me em termos de franchisador. Eh, se calhar hoje, se calhar hoje uma unidade consegue fazer aquilo que eu fiz em 4 anos em dois. Eh, com os recursos humanos que têm competentes, eficientes, consegue fazer em dois. Mas se a pessoa não tiver disposta a fazer este investimento do seu tempo numa unidade, eu diria que não quero dizer que seja impossível, mas que é mais difícil. Então, eu acho que o perfil do nosso candidato eh, seria, o perfil do nosso candidato seria para já uma pessoa que tivesse tudo aquilo que eu elenquei há pouco. Mas queria dizer que tem que ser primeiro uma pessoa física, entre aspas, não, e depois tornar a sua unidade numa pessoa coletiva. Não sei se me faço entender, mas eu vou tentar explicar desta forma. Tentar explicar da forma que eu fiz. Que eu comecei como um elemento físico, não é? Ou seja, durante aqueles anos, durante aquele tempo que eu estive lá, que eu estive no ativo permanente, o Winebox era um pouco o Rui Aguiar, mas o meu objetivo era tornar o Winebox no Winebox. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é um pouco aquilo que é a gestão, um pouco a gestão anglo-saxónica. Você, por exemplo, vai à Inglaterra, você entra em 10 restaurantes ou 10 bares e não conhece não conhece o dono em lado nenhum, porque o dono não está lá. São empresas que gerem às vezes pode ser dois espaços comerciais, 3, 10, 15, 20. São empresas que fazem essa gestão. Você- Aqui em Portugal já começa a haver algumas redes nomeadamente de restauração, que também já têm mais ou menos essa forma e esse conceito de gestão. Mas eu comecei com isso há muito tempo, porque as minhas viagens, e eu viajo muito para a Inglaterra, conheci muito, foi uma coisa que sempre me interessou. Ou seja, o valor da empresa não pode ser a pessoa. O valor da empresa tem que ser a empresa, o coletivo, o negócio em si. Porque se o valor da empresa for na pessoa, a pessoa um dia vai embora e a empresa vale zero. E, portanto, é esse o conceito e a organização e a gestão de negócio que eu gostaria de propor à pessoa. E a pessoa tem que ter tem que ter ou deverá ter, se tiver esse perfil, o perfil de primeiro investir no seu tempo e criar esse modelo, e nós estamos aqui para ajudar nisso, para depois eh, escolher a pessoa-chave que vai gerir, propriamente dito, vai fazer a gestão operacional do negócio depois e para a pessoa depois ter tempo, quem sabe abrir outras unidades, por exemplo, ok? E portanto, porque como é que se chama? Há um nome concreto no franchising que eu já não me esqueci, que é um franchisado abrir outras unidades, portanto, ou não é, não, já tem o nome, mas já me esqueci. Portanto, a minha ideia é que esse franchisado consiga ter tempo, consiga criar um modelo de gestão do sua unidade e que lhe permita depois ter alguém nos seus quadros que seja de tal forma eficiente que lhe vai sobrar tempo para ele pegar e investir noutra unidade e noutra. Há muitos casos desses. Começam com uma unidade e depois vão expandindo. Mas isso só é possível se o tipo de gestão for desta forma. Porque se for uma pessoa que tenha muita dificuldade em delegar tarefas, em delegar responsabilidades, é muito difícil adaptar-se a este tipo de gestão. E eu passei por isso também.
ok? Eu passei por isso também. Lá está outra coisa que nós não conseguimos quantificar ou dar um valor para este tipo de coisas, porque eu iniciei o negócio durante estes 4 anos de muita aprendizagem, passei por isso também, ou seja, eu tinha dificuldade, e ainda continuo a ter, dificuldade em ensinar 2 vezes ou 3 vezes seguidas a mesma coisa a uma pessoa. E então depois começava uma forma instintiva a dizer assim, "Epá, vou fazer eu, porque se for ele fazer, ele vai fazer mal e depois tenho que ir atrás a corrigir." E eu aprendi com o tempo, e às vezes das piores formas possíveis, que isso é errado. Portanto, nós temos que deixar as pessoas errar. Para elas evoluírem, para elas aprenderem, para elas também sentirem que têm as skills que nós desejamos. Às vezes não têm, mas nós temos que partir por esse princípio. Porque se nós não soubermos delegar, se nós não soubermos de responsabilizar ou dar a responsabilidade às pessoas, as pessoas vão se acomodar na sua zona de conforto e vão pensar elas próprias que só estão ali para cumprir calendário. E isso é errado. Hoje olho para trás e vejo que foi também muito tempo perdido e que foi também muito dinheiro perdido e que se calhar até perdi alguns elementos dessa época que me poderiam ter sido úteis noutras coisas, porque às vezes nós achamos, isto não presta para isto, este telefone aqui não presta para isto, e descarta. E não temos a capacidade de pensar assim, para lá, se calhar ele não se enquadra bem neste tipo de trabalho, mas se calhar enquadra-se bem no outro. Portanto, hoje, ao fim de 11 anos, eu consigo perceber que esses erros que foram cometidos no passado serviram para uma aprendizagem para aquilo que eu hoje sou, enquanto gestor, e também para aquilo que a equipa hoje é, enquanto quase que autodeterminada. Portanto, a equipa hoje, eu falo com eles várias vezes ao dia, mas a equipa hoje, entrada, e depois a maior vantagem no meio disto tudo, deste tipo de gestão, de uma gestão mecanizada e de uma gestão modelada, é que entra o Zé, sai o João, entra o Zé e a máquina continua igual, ok? Nós não permitimos, isso é um facto assumido por mim, nós não permitimos que a empresa tenha que se adaptar à pessoa. A pessoa entra, é-lhe fornecida na altura da formação, é-lhe fornecida todas as indicações, ela entra, aceita, ela entra, encaixa no sistema. Por qualquer motivo, a pessoa, não quer dizer que nós não estejamos abertos a sugestões que as pessoas tragam de fora, e acontece muitas vezes que as pessoas dizem, olha, o Sr. Rui, ou Costa, porque faz-se assim desta maneira, porque é que não fazemos da outra maneira, assim, assim? E muitas vezes nós dizemos, opá, olha, boa ideia, vamos experimentar. Outras vezes dizemos, já experimentámos isso, não vale a pena. Portanto, estas coisas são fora. Agora, sempre dentro do tal mecanismo que a pessoa entra no modelo de mecânica que nós temos. Não permitimos que venha uma pessoa, não, e já aconteceu muitas vezes, que já traz uma experiência, uma vasta experiência disto e daquilo, e que chega lá e quer fazer as coisas à sua maneira. Isso não permitimos. Claro. É, é o seu modelo e tem todo o direito de fazer. Não, é o Resulta. claro, porque repara, porque repara uma coisa, se nós fôssemos a permitir, se uma empresa, e nós não somos uma grande empresa em termos de número de funcionários, mas temos 18 funcionários, que já é significativo. Se nós permitíssemos que cada um fizesse as coisas à sua maneira, Claro. isto era como um barco completamente desgovernado. E, portanto, nós aceitamos que as pessoas tragam a sua experiência e que sugiram ou diferentes pontos de vista em relação a este ou aquele serviço. Às vezes resulta, outras vezes não resulta, e, portanto, não fechamos. Agora, queremos exigimos aquele encaixe naquilo que é aquele perfil. E às vezes não resulta, às vezes, pronto, a pessoa vai à sua vida e nós ficamos, e cada um segue o seu caminho e não há problema nenhum nisso. É a forma natural da vida. Portanto,
Pronto, são essas as perguntas que eu tinha para lhe fazer. Obrigada.